Bom dia, pessoal. Bem-vindos à primeira oficina do curso Cinearte, Núcleo de Formação Audiovisual. Hoje a gente vai ter a primeira oficina de roteiro com o Ayrton Tomazoni. Reclamizo enfim. Esse projeto é um projeto que é realizado pela Território Diverso, com os recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado, e a produção é do Colarte, parceria com o Tem Que Ver, o Álvaro está ali atrás, nas máquinas. E, enfim, hoje vai ser bem mais breve, então uma boa aula a todos. Ed, quer falar alguma coisa? Bom dia, sejam bem-vindos, não façam arte. Como não façam arte? Não, arte, tem do fundo ali, ó. Não faça o que não deve. Eu vou indo para lá. Álvaro, quer falar um... Vamos ter uma boa aula, estamos gravando então aqui. A aula vai estar disponível no canal do YouTube, no site do Tem Que Ver, né? Depois eu disponibilizo o link para o pessoal para vocês reverem a aula, quem quiser. Beleza. Chega mais, senta-se. Pode chegar, pode chegar. Fiquem à vontade. E é isso, um pouquinho de atraso, sábado de manhã, todo mundo saindo cedinho da cama, mas vamos lá. Tem vinheta. Tem vinheta, tem vinheta. Opa. Hoje vamos ver se ela não engasga. Ela estava engasgada das últimas vezes. Foi, Ed? Escurinho de cinema, de manhã. Um golinho. Ed, tá bom? Tem um negócio batendo na bola. Tem uma flecha aí. Ela vai legal. A gente sabe. Então, cara, esse Tá caro tudo. Frente de ver pelo vídeo. Não adianta, o cinema é o vídeo. Cinearte chegou para formar mentes criativas, inspirar vozes e dar vida ao cinema local. O Cinearte é mais do que um curso, é um movimento pela arte, pela educação e pela transformação da realidade por meio do cinema. É um espaço onde sonhos ganham roteiros, ideias viram imagens e a cultura pulsa forte no litoral norte. Aqui, formamos profissionais qualificados, ampliamos o acesso à cultura e fortalecemos o setor audiovisual local. Nosso compromisso é com a inclusão, com a diversidade e com a acessibilidade para todos, porque acreditamos que o cinema é para todas as pessoas. Cinearte, onde cada olhar conta uma história e toda história merece ser contada. Ai, Sem trancar. eu queria só fazer um comentário ainda, que a gente está hoje com o pessoal da Cosmos, aqui que está fazendo a cobertura, que é quem cuida também de toda a parte de redes sociais e mídias, RISES e tal, e que essa vinheta foi produzida pela Lucifu, nossa parceira aqui, então é isso. Boa aula para todos. Eu vou deixar a mãozinha acesa aqui para ti, né? Como é que fica? Acho que é melhor. Depois a gente apaga quando for. Bom, então, bom dia para todos e todas. Aí, que nesse sábado ensolarado, né, acordaram cedo para estar aqui. Queria agradecer muito o convite aí, Laura, Ed, pessoal do Colarte, para estar aqui. E com essa responsabilidade da primeira oficina. Então, eu já começo dizendo que eu comecei a preparar o material e cheguei a mais de 60 lâminas, então não vai dar. Em 3 horas, eu já falei para a Laura, tem muito assunto para a gente falar de roteiro, especialmente numa introdução, assim, para quem não tem maiores
informações sobre isso. Mas vou tentar pontuar as coisas mais importantes e a gente vai seguir. Então, né, a gente vai ter orientação dos roteiros depois. Então, o que não der tempo, a gente vai poder continuar falando. Então, não se preocupem, né? Eu vou tentar fazer um panorama mais amplo aí para poder pontuar. Ô, Rafa, tudo bom? Coisas que eu considero que são mais importantes, mesmo que a gente não possa aprofundar. Vou dar um monte de referências, tá? Eu tenho bibliografia em PDF, que depois eu posso partilhar, tem o grupo ali, né? A Laura já me incluiu. Então, sugestões de bibliografia, de sites e outras coisas que daí, de acordo com o interesse de cada uma, aí a gente vai alinhavando, né, um pouco mais. Então, eu vou começar só me situando um pouco no meio disso, do cinema e do roteiro, tá? Não só para me apresentar, mas porque eu acho que tem uma coisa que eu vou falar bastante aqui, eu acho, na manhã e nos próximos, que é vários autores e muitos roteiristas têm falado de uma crise das histórias, ou uma crise da narração. Muitos têm identificado que estamos perdendo, né, a capacidade de nos narrar, né, e de narrar o mundo. Né? E narração não é informação, que às vezes se confunde. Né? A gente tem muita informação, mas narrar é de outra ordem. E narrar tem a ver com cinema. Então eu vou trazer bastante coisas nesse sentido, porque mais do que técnicas de roteiro que vocês vão achar, é disso que a gente vai precisar correr atrás, né? De histórias, de saber narrar, né, o nosso mundo, as nossas questões, e que possam ser interessantes para os outros que venham a ver o nosso filme. Então, começa um pouco me narrando aí, para fazer um pouco esse exercício também. Porque também o narrar exige alguém com tempo para escutar, que é outra coisa que nosso tempo está meio que abrindo mão. Então, vou começar um pouco, prometo não me alongar aqui, mas, enfim, falando de por que a gente está aqui. Eu acho que tem uma coisa em comum, independente da singularidade aqui de todo mundo, é que eu acho que todo mundo é apaixonado por cinema, como eu. Né? Então, acho que daí a gente pode partir. Gostando mais de um gênero ou de outro, gostando mais de fotografia ou de escrita, mais de som e trilha ou de edição, mas somos apaixonados pelo cinema e acredito que todo mundo tenha visto bastante cinema na sua vida. Mas a minha história não começou assim, e talvez a de alguns, então por isso que eu queria começar, porque, enfim, crescido em Porto Alegre, num bairro pobre da periferia da década de 70, onde não tinha cinema, né? Não tinha teatro, não tinha cinema, então realmente era difícil a paixão pelo cinema surgir, e era a televisão que era, né? Então minha paixão pelo cinema começa com a televisão, com filmes da Sessão da Tarde, né? As Histórias de Elsa, para quem é mais antigo, talvez aqui o Gilmar, que era o Luiz também, que era a leoa na África, que brigava para não deixar os seus filhotes, né, morrerem na vida selvagem. Então, a gente começa do jeito que dá, era isso que eu queria dizer, né? A gente começa vendo filme, desenho, Scooby-Doo, né, documentário, que eu gostava muito, e o cinema demorou um pouco para entrar como cinema mesmo, que daí o meu avô tinha um primo em Porto Alegre que era bilheteiro, porteiro do Cinema Vitória, talvez alguns aqui, cinema de sala ainda lá no centro, na Borges, né, com Andrade Neves. Então, para nossa sorte, para mim e das minhas primas, né, meu avô nos levava e o primo João nos botava para dentro. E foi assim que a gente nutriu uma paixão, e uma paixão muito popular, porque que filmes eram esses que passavam, né? Era matinê, né, gente? O nome que a gente ia, que era às 10 da manhã, às 11 da manhã. Eram Trapalhões, era Mazzaropi, né? Era Marcelino Põe Vinho,
Teixeirinha, até eu nem peguei muito dos Teixeirinha, já estava mais, mas então assim, era um cinema que não era um cinema conceitual, cabeção, não tinha nada disso, era um cinema mesmo popular, né, os Trapalhões, as Minas do Rei Salomão, até estava vendo, acho que foi o Gustavo que falou, né, uma das maiores bilheterias, né, do cinema brasileiro, então foi aí que a experiência veio. E daí é a experiência mesmo aquela, gente, fantástica da grande tela, né? A sala escura, a gente junto, acompanhando aquelas histórias ali. E então, assim, eu desde cedo me apaixonei e não vou esquecer daí o primeiro filme que eu fui ver que não era um desses, que foi Guerra nas Estrelas, quando eu tinha 10 anos. E eu nunca esqueço a saída do cinema com a minha tia, meu tio me levando pela mão, né, me puxando, literalmente me arrastando, porque eu estava assim. Né, o filme tinha me transportado, gente. Assim, eu tinha conseguido entrar naquele universo que era totalmente fictício, né, nem existia, e que conseguiu me levar. Então, essa sensação eu tenho muito presente, de muitos filmes que é isso, que eu sinto a minha tia me puxando pela mão e a minha cabeça, né, viajando com o que tinha sido me apresentado na tela. E então eu sempre me interessei muito por essa linguagem visual e queria fazer cinema desde cedo. Só que daí continuamos lá, Porto Alegre, né? Já não mais década de 70, mas 80, não tinha curso de cinema na época, não tinha as produções aí da PUC, da Unicinos. Se tu quisesse, tu tinha que ir para São Paulo, e olhe lá. Então, e a segunda coisa que mudou muito, né? Eu acho que os guris já falaram, o Fabiano, o Alfredo, né? O Gus, mas era muito caro ter uma câmera, gente, ter uma ilha de edição, gente. Primeira ilha de edição que eu entrei era do tamanho dessa sala, né? Os equipamentos ocupavam tudo isso para fazer um filme de 5 minutos. Então era um sonho quase inalcançável. Ainda mais para alguém que não estava no mainstream, né, que não estava com a intelectualidade ou que não circulava pelos meios mais de produção cultural de Porto Alegre. Então, para mim, era um sonho muito distante, mas que eu não abandonei. Eu disse, não dá para fazer cinema, então eu vou fazer jornalismo, né, que tem lá os equipamentos na PUC, e vou fazer direção teatral na URGS para aprender a dirigir atores e atrizes. Então foi o jeito que eu solucionei querendo né, chegar no cinema. Para dizer assim, gente, de novo, a gente vai fazendo do jeito que dá. E isso é que importa. Né? Mas, lógico, sempre buscando se aperfeiçoar e buscar, né, a gente se qualificar. Então, foi desse jeito, daí quando eu entro realmente no jornalismo da PUC, que eu começo a ter acesso aos equipamentos e poder produzir os primeiros filmes estudantis ali na década de 90, até bem contemporâneo do Fabiano aqui, né? Me formei também em 93 na PUC, então não fomos colegas, porque o turno era diferente, mas eu estudava de noite, eu acho que ele estudava de manhã. E lá, enfim, tive um grande professor que se chamou Aníbal Damasceno, não sei se alguém lembra, de um grande Aníbal, né? Que foi o primeiro a me trazer, né, a ideia de roteiro, e ele fazia a gente criar, na época, eu nunca esqueço, todo mundo criava o mesmo filme durante anos na PUC, se chamava Assassinato em Cachoeirinha. Ele dava o título e todo mundo tinha que criar a sua versão do Assassinato em Cachoeirinha, né? E lá ele trouxe princípios, né? Toda a paixão dele pelo Hitchcock, a linguagem que o Hitchcock tinha, né? Outros grandes cineastas. E a partir dali, então, comecei a me sentir um pouco mais capacitado para fazer alguns exercícios de VHS ainda, né, gente? Já um objeto já de museu. Mas ainda assim, né, bastante
simplista ainda, né? Que a gente fazia, editava de um vídeo para o outro, muitas vezes, porque ainda era difícil ter acesso, né, a essa produção que a gente hoje, felizmente, já tem. Enfim, a partir daí, então, foram surgindo umas oportunidades. Enfim, essa coisa de ir para o teatro e para o jornalismo me levaram para outros caminhos, que me tiraram um pouco do cinema. No meio do teatro, eu começo a dançar. Faço uma aula de dança e alguém acha que eu tinha futuro e passo a ser bailarino em 95. E isso me roubou um pouco né, ser coreógrafo, ser bailarino, que é depois eu falo aí, mas é uma parte bem grande da minha carreira também aí. E que não me eximiu de depois juntar, eu falo aí da videodança, que é outra área que eu atuo bastante, juntando vídeo e dança. Então, assim, apesar desse afastamento, eu continuei apaixonado. E em 2001, Renato Falcão, que era um diretor de fotografia gaúcho, estava morando em Nova York já há um tempo, volta para Porto Alegre para fazer seu primeiro longa. Ele já tinha feito alguns curtas, se chamava Festa de Margarete, com o Ike Gomes, tem no YouTube, e a Ilana Kaplan. E ele precisava arrumar uma equipe porque ele tinha o equipamento, no caso, né? Ele tinha a câmera, ele tinha os rolos de filme, mas ele não tinha equipe. E era um longa que ia ser mais de um mês de filmagens programadas. E daí ele precisou arrebanhar uma equipe e ele precisava de alguém para fazer a direção de elenco, para selecionar, né, atores, atrizes e ajudar nas cenas. Era um filme mudo e preto e branco, não tinha isso. E acabou que um colega era diretor de fotografia do filme, me falou, eu fui conversar, e quando eu vi, eu estava na equipe produzindo meu primeiro longa-metragem. E um mês de produção, né? Não era um fim de semana de diária. Então eu pude realmente mergulhar no fazer cinema, né, numa grande produção. Nesse primeiro momento até acompanhava bastante o roteiro por interesse meu, mas o roteiro era o do Renato Falcão também, que dirigia, e eu cuidava do elenco, então. E foram mais de 352 participantes. Então a gente estava gravando uma cena e eu já estava convidando e preparando o elenco para a cena do outro dia, assim. E quem vê o filme vai ver, tá? Desde Fernanda Carvalho Leite até Roberto Oliveira, que vai estar aqui dando curso. Eu acho que em Porto Alegre poucas pessoas não participaram desse filme. E, enfim, foi um filme bem bacana, de baixo custo, né, meio colaborativo, mas que teve uma carreira bem importante, inclusive faz parte do MoMA, do Museu de Arte de Nova York, como um dos filmes artes escolhidos para fazer parte do acervo lá. Então, aí foi que finalmente eu cheguei numa produção, né, uma produtora filme que, né, enfim, fui para Nova York para o lançamento do filme, no festival, e daí disse, não, gente, então vamos resgatar isso. E daí comecei a me arriscar nos meus próprios roteiros. E na época tinha um programa chamado Histórias Curtas, da RBS, não sei se lembra, saudoso, né? Durante muito tempo a gente teve histórias produzidas, o incentivo, né, para atores, atrizes, roteiristas, e passava na TV, gente. Né? E eu lembro, foi em 2003 que eu escrevi Descompassado Coração. Então, que era uma ideia de fazer um musical, né, que acontecia numa sala de cinema. A vendedora de ingressos do cinema era apaixonada por um dos espectadores, que era apaixonada por filmes musicais de Hollywood, e ela transformava a vida dele num grande musical num belo dia lá. E escrevi, na época eram 8 filmes selecionados, né, premiados, e quando eu vi, eu estava entre os 8, né, e produzindo o primeiro filme, e
E um pouco até assustado, porque passou a estimativa na época de que mais de 1 milhão de pessoas tinham assistido no sábado, no Rio Grande do Sul, o Descompassado Coração. Os outros também, né? Mas, enfim. Então, ali foi minha experiência mesmo, né? Não foi totalmente exitosa, tá? Porque, enfim, como eu era um desconhecido, eu precisava de uma produtora, e a produtora Solaris só aceitou fazer o filme se um dos donos da produtora também dirigisse. E a gente tinha visões um pouco diferentes de cinema. E daí tinha um roteiro que, se a gente for ver o roteiro e o que foi filmado, são 2 filmes totalmente diferentes, né? Mas, enfim, um baita aprendizado, isso que eu quero dizer também. Como eu já falei, é importante a gente começar e entender isso e poder ir aprendendo mesmo com as coisas que não deu certo. Daí depois eu escrevi outro, Histórias Curtas, em 2007, A Fórmula da Felicidade, e daí com esse eu pude fazer o filme que eu queria mesmo. Depois até acho que dá para ir passando aí, Ed. Não sei se o Ed não tá aí. Tem umas fotinhos só para não ficar ali só falando. Pode passar. Aí a Festa de Margarete, que eu falei. Passa. Aqui é o Descompassado Coração, então esse que eu... Depois eu posso passar, não tem ele inteiro, a RBS tirou os filmes todos do ar, mas tem só o trailer. Eu consegui achar só o trailer, e no Filmou tem também, daí inteiro. Que era a Larissa Maciel, uma atriz daqui, que talvez alguns conheçam, que fez Maísa na Globo, né? E então, antes de ir para a Globo, ela ainda tive a honra de trabalhar com ela. Próximo, Laura. E aqui, A Fórmula da Felicidade, então, que era um filme, na época, que falava um pouco sobre o autismo e pessoas neurodivergentes. Legal, 2007. Não estava tão em voga, então aqui alguns conhecem, é o Marcelo Cabreira, que vai estar na equipe aqui supervisionando como ator, e era uma história de uma família, né, meio atípica, em que ele era um autista que só conseguia se relacionar com o coelho, eram 8, tá? Aqui tem só o Johnny, mas eram 8 coelhos. Ele vivia trancado no quarto com os seus coelhos, era como ele conseguia se relacionar com a realidade. Nesse eu consegui fazer o filme que estava no roteiro, e fiquei bem feliz porque depois, no final, tinham uma votação para escolher, né? E o filme recebeu melhor atriz, coadjuvante, e melhor filme pelo voto popular. Ou seja, o público escolheu entre as histórias daquele ano A Fórmula da Felicidade como a melhor história, o que me deixou bem feliz, mais do que ganhar o prêmio dos críticos, porque tinha um sinal de que esse 1 milhão de pessoas que viu o filme, né, chegou lá. Né? Então, isso me interessa bastante. Aí, depois também a gente pode ver aí, posso passar lá, quem quiser. Até já tinha falado para a Laura de fazer uma sessão no Cine Salinha aqui, acabou nunca rolando. Essas histórias curtas mandavam-se o roteiro. Isso. E eles dividiam? Não. Era como um edital, assim. O projeto primeiro como roteiro e era selecionado alguns projetos. Eram 8 roteiros, era pelo texto, né? Na verdade, nem precisava o projeto. Mandava para eles Né? junto, então. Com a equipe junto. Tinha que ter 3 pessoas com registro profissional na PTC, né? Então tinha que ter 3 profissionais com registro, né, reconhecido, e daí eles analisavam os textos. E daí depois eles te davam um valor de produção, que se não me engano era 45 mil. Depois vamos... Não, só bem no final, 45, era menos aí. E era bem limitado. Depois vamos falar disso, né? Porque se a gente pensar nos editais de hoje, né?
45 mil já seria um luxo, né? Mas enfim, e eles davam toda a parte de edição também. Eu editava lá na sala de edição da RBS. Então tinha essa coisa bacana e tinha uma coisa que eu posso também partilhar que era ruim, que era a RBS em cima, né? Então algumas temáticas a gente sabia, né, que não iam passar, né? Algumas perspectivas políticas não iam ser aceitas, então assim a gente ganhava a possibilidade de passar num veículo de comunicação, né, ter um público desse. Mas tinha um modelo, né? Por exemplo, já se sabia que se tinha cena sensual, não ia passar inclusive pelo horário, né? Daí não era só a IBS, porque passava ao meio-dia do sábado, né? Então tinha umas condicionantes assim de que não dá para fazer qualquer filme, né? Era uma janela de um filme, né, bem palatável para aquela janela de horário, né? Então, mas enfim, foi uma experiência de trabalhar. Esse filme foi feito pela Panda Filmes, do Beto Rodrigues, que talvez alguns conheçam aí. Então foi também a oportunidade de começar a trabalhar com outras produtoras. E paralelo a isso, eu escrevi muito, talvez mais do que para cinema, na Acorde Filmes do Paulo Nascimento, que é uma produtora gaúcha, que hoje já está com braços, né, lá em São Paulo, no Rio, e lá talvez tenha sido a principal escola, porque a gente produzia muito, gente, para tudo. Eu me lembro que saiu a Lei de Responsabilidade Fiscal na época, e daí não lembro que a Associação dos Municípios do Brasil contratou a Acorde para fazer um curso para ensinar todas as prefeituras o que dizia a Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu acho que a gente fez mais de 100 programas, né? Tinha que inventar um modo das pessoas, aquela coisa chata de legislação, né? Transformar isso em pequenos programas atrativos. Então, aí foi uma escola bem importante. A gente fez campanha política, a gente fez um monte de coisa, e um programa muito bacana que foi uma minissérie de 60 capítulos para a TVE infantil, A Escola Mágica, que a gente produziu em 2002, se eu não me engano. Passou na TVE na época, com o Zé Vitor Castiel, era o grande protagonista, né, da série, com um elenco local, e foi uma experiência de, né, escrever 60 capítulos, assim, foi um desafio e bem bacana ir para a TV. Então, só para resumir um pouco aí, essa experiência aí que está nutrida também por muito estudo. Eu sempre li tudo que eu pude sobre roteiro, nós vamos falar aqui, eu comecei a falar de narração, então, para roteiro interessa as coisas específicas de cinema, mas nos interessa sobre como contar uma boa história. Então, nos interessa Aristóteles com a poética lá no século V a.C., nos interessa, né, romance, nos interessa conto, mas nos interessa muito a linguagem visual do cinema. A gente entender, né, que essa escrita para cinema tem algumas especificidades. E mais do que regra, eu acho que a gente gostaria já de início agora da gente poder pensar em alguns princípios, né? Porque regra é uma coisa xaropa, né? A gente começa a cair nas fórmulas e, aliás, no roteiro e em outros aí vocês vão ver, tá cheio, né? Tá cheio de esqueminha para fazer roteiro. Eu nem preciso passar para vocês aí, se botar no Google lá, vai estar cheio de... Eu vou ensinar para vocês como é que faz um filme maravilhoso. E daí tá lá todas. Então a ideia é a gente gerar um pensamento sobre a criação de uma história visual para o cinema. Isso que eu proponho aqui. E só para finalizar esse percurso narrativo, então, e agora recentemente o que me deixa muito feliz de estar aqui hoje é que em 2019, vindo para a Imbé e escolhendo aqui como um espaço de produção audiovisual, nós criamos, eu, Marcelo e a Tati Micel, criamos o Núcleo de Imagem e Dança de Imbé Unide,
que vem produzindo, desde 2019, uma série de obras aqui, né? Primeiro, videodança, a gente já produziu vários que foram premiados, passaram em festivais internacionais, a gente ficou bem feliz, mas também começamos com produção de filmes. Já produzimos documentários, como o Mar de Histórias, Mar de Danças, né, que durante a pandemia a gente mapeou 35 grupos dos municípios do litoral, né, de hip hop, a CTG, de ballet, a dança contemporânea, e fizemos um documentário bem bacana sobre essa produção inteira aqui. Depois produzimos Litorâneas, uma minissérie de 7 episódios, né, que o Rafa, né, fez uma trilha fabulosa aqui, junto com a Jade, e que também nos possibilitou gravar em vários cenários, daí aqui Cachoeiras de Maquiné, Lençóis Cidreirenses, daí uma obra mais de impacto visual. E agora a gente fez ainda um último, Imbé Dançando Por Aí, que é sobre o cenário da dança em Imbé, especificamente, como profissão, né? A dança como profissão, né? A dança que move a cadeia produtiva, que transforma as vidas. E agora, a gente em breve espera poder estar lançando o primeiro curta de ficção que a gente produziu lá em Imbé, Antes do Tempo, né? Que temos o nosso protagonista, Eduardo, aqui, que o Oscar Lima está junto no elenco também, quem já conhece aqui o Oscar, com certeza do Colarte aqui. Então, por aí que eu venho transitando, e a minha ideia é de poder partilhar com vocês um pouco sobre tudo isso, tá? E eu falo demais, gente, mesmo com a tosse, tá? Eu já estou fora da janela de risco, tá? Da gripe, então não se preocupe, mas a tosse ainda está por aqui. Mas podem me interromper a qualquer momento aí, tá? Porque, como eu disse, tem um script do qual eu vou ter que fugir, porque não, nossos 70 slides aí não vai dar até o meio-dia, e então a gente vai vendo conforme for aí o interesse, as dúvidas que forem surgindo. Laura, acho que pode passar aí. Trancou. Ah, tá, depois aqui é outras coisas, depois eu falo aí, mais uns, esqueci de uns aí no meio do caminho. Tá, pode passar. Aqui é o programa que já foi, né, Laura? Acho que eu nem vou, né, já está descrito o que eu planejei para a gente ver hoje. Vamos começar por aqui da ideia, o filme, que foi o primeiro tópico que eu coloquei, né? Afinal, por onde é que a gente começa? Tem alguém querendo falar? É que eu posso só Claro. dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui, bem rápido. Claro. É que é a primeira vez, gente, que eu estou aqui. Eu sou a Camila Oliveira, tá? Eu sou da dança. Olha. Bem rapidamente, minha apresentação é a primeira vez que eu venho, né? Não vim no sábado anterior. Muito obrigada, professor, pela oportunidade. Eu te sigo há anos. E agora estou aqui, presente. E eu trabalho com a dança há 30 anos. Tenho escola de dança em Caxias do Sul há 29 anos. Esse ano completamos. É uma satisfação. Eu tive a coragem de ir para o cinema. Já fiz um curta de um documentário de dança da cidade de Torres, pela Paulo Gustavo. Depois, até conversando futuramente, se vocês me permitirem, em algum momento do curso a gente está passando aqui. Ele tem 15 minutos e eu estou apaixonada pelo cinema. Quero para mim essa área, porque o bailarino, ele chega a um certo momento que a gente sente muito no físico, e eu acredito que eu estou fazendo um bom trabalho, porque já vou para a seleção do nosso Piquito de Gramado. Olha, gente, é bastante coisa. E é um sonho para mim estar aqui. Tá? Muito obrigado. E eu estou à disposição de todos para futuras gravações. Obrigada. Obrigado, Camila. E eu digo da ideia, eu acho que todos nós temos uma boa ideia, basta sabê-la direcionar.
né? E acredito que com a tua aula a gente vai poder ter essa direção. Começamos com uma ideia, né? É suficiente ter uma ideia para um bom filme? Não, né? E a gente já teve várias. Não tem problema. Né? Até sonhando a gente tem ideia, né? Quantas vezes, talvez muitos não tenham acordado. Ai, meu Deus, não posso perder essa ideia, né? No outro dia, quando a gente vai ver, era essa a ideia fabulosa. Né? Ou porque não era tão fabulosa, ou porque a gente acaba vendo que ela já foi contada. Né? Muitas vezes. Aliás, vamos falar isso depois, né? Então, não basta uma ideia, né? E eu acho que o que a gente vai percorrer é como uma ideia pode se transformar, então, numa boa ideia, e numa boa ideia para filme, porque ela ainda pode ser uma boa ideia e não ser uma boa ideia para o cinema. Então, esse é um pouco o percurso que eu pretendo fazer. Pode botar a próxima. Né? Então, fiz algumas considerações iniciais aqui, tá? Consideração, então, não importa qual ideia. Toda e qualquer ideia pode ser válida. Tá? Que depois eu vou falar que a primeira coisa que a gente tem que destravar que é a nossa autocensura. Num primeiro momento, a gente tem que deixar essas ideias aflorarem. Sem critério esse que a gente já falou se vai ser boa ou não. A gente tem que deixar as ideias nascer. Então, assim, toda ideia interessa. Não existe ideia melhor ou pior a priori. Depois a gente vai chegar no outro estágio. Consideração 2. Como vou trabalhar essa ideia enquanto filme? De que forma posso trazer uma perspectiva singular que não foi ainda percebida ou assim tratada? Então, tendo uma ideia, a gente tem que se debruçar em cima dela, né, se a gente quer direcionar para uma boa ideia de filme. E a terceira que eu coloco é por que essa ideia merece se transformar num filme. O que tem nessa forma que eu escolhi que faz a diferença? Como eu falei, tem-se... até vou depois deixar rolando esse livro aqui. Sei quem conhece o Byung-Chul Han, é um sul-coreano, né, que agora está com vários livrinhos aí, né, pelas livrarias. E esse aqui é A Crise da Narração. Tem aqui. Ó. Então, e era daquilo que eu falava, né, afinal, como é que a gente está no meio de uma dificuldade de boas histórias. E por que a gente está nisso? Né? Vamos desfiar depois. Tem várias teorias aí sobre isso, mas está se perdendo o ato de contar. E daí, falava hoje com a Laura, não adianta técnica, gente. Não adianta ter a melhor câmera, não adianta ter o melhor equipamento, não adianta saber todos os softwares de edição, se não tem alguma coisa que faz sentido para quem vai assistir. E é esse novelo aí que a gente tem que desfiar, que tem alguns procedimentos aí que podem nos ajudar, mas que, acima de tudo, exige muito trabalho. A gente só a ideia não resolve nada. A gente vai ter que, né, encontrar essa história aí, essa narração, e tentar dar um formato para ela cinematográfico. Tá? Pode ir, Laura. Nessa consideração 3 aí, Diga. merece transformar num filme. Uhum. Que tipo de filme? Ficção, romance? Neste momento, tanto faz. Nós vamos ter um tópico ali que é os gêneros do cinema. Tá? Ainda que hoje em dia tu possa misturar todos eles, né? Mas vamos entender porque sim, uma ideia que tu vai querer direcionar para um western tem que ser tratada diferente de um Alien, o Oitavo Passageiro, ficção científica, terror. Né? Então, existe isso que eu te disse, tem alguns princípios que a gente vai ver que nos ajudam a encaminhar essa ideia, né, para uma boa história.
E os gêneros podem nos ajudar. Se também não forem vistos como regras, né? Então, assim, ó, coloco lá o como e o porquê, né? Como chaves decisivas para a gente pensar o que a gente vai produzir. Mais do que o quê, porque às vezes a gente fica pensando o que eu vou filmar, o que eu vou filmar, o que eu vou filmar. E como eu disse, tudo interessa, tudo pode ser bom. Mas a gente tem que se perguntar como é que eu vou transformar isso num filme, de uma linguagem visual, e por que eu vou fazer deste ou daquele jeito. Porque às vezes é uma operação muito... Nós vamos ver algumas coisas aqui, e já vou começar aqui com uma ideia, então, qualquer. A ideia do vazio na nossa vida e o desejo de escapar dele. Acha que pode render um bom filme? Hã? Alguém arrisca? O que poderia ser? Uma breve historinha? Eu acho que hoje está bem forte isso, assim, na questão que a gente vê da sociedade com a depressão, com a ansiedade, com a questão da carência, do vazio, né? Uhum. Encher-se de coisas, às vezes ter, mas nada suprir. Boa. E olha quanta coisa. Desculpe o teu nome, que eu... Francisca, pouco eu falo, né? Tem depressão, tem crise existencial, né? Tem questão material, né? De ter ou não ter. Já tem uma dúzia de possibilidades aí. Diga, Luiz. Desde 2020, eu moro sozinho. E isso me deu uma percepção de eu ser dono do meu tempo e do meu silêncio. Que o vazio, mas ele é completamente ocupado por várias coisas. Acho que isso daria também. A pessoa que mora sozinha, dona do seu tempo e do seu silêncio. Olha, gente, eu não sei se trouxeram suas cadernetas aí, ou se preferem anotar no celular, mas comecem. A questão de não saber lidar com o jovem, né? Ele falou que de repente ele passou uma vida inteira e ele teve experiências. Mas um jovem já seria diferente. Ele não teve experiências e ele tem essa questão e ele não sabe lidar com isso. E essa, dá para fazer uma coisa assim, um paralelo, uma pessoa com mais idade de experiência e um jovem que está iniciando que não tem assim uma perspectiva. Uhum. Então, a gente sabe que a gente não recebe um manual dentro de casas, nos lares, que vão nos ensinar assim, ó, como tudo vai dar certo. E nem sempre, mesmo que tu saiba fazer, as coisas vão dar certo. E aí aquela pessoa fica sempre naquela luta, né? E viu como já tem várias coisas. Questão de geração, né? Jovem, pessoa com mais idade, com mais experiência, né? O Luiz sozinho, em Bé, né? Com seu vazio, com seu tempo. Mas olha aí, ó, já tem até os elementos visuais, né? O mar, a solidão da beira da praia, uma cachorrada, né? Então, tem várias possibilidades da gente pegar essa mesma ideia, né, gente? Aí, se a gente vai trabalhar isso por uma questão mais juvenil, se a gente vai trazer para essas questões mais, né, agora 60 mais, 50 mais, enfim. Mas, enfim, a ideia está aí. E os desafios, já passo, Guilherme, né? E o desafio que a gente tem, que eu acho que já deve estar na mente de vários e várias aí, que é em 3 minutos. 3 minutos. Né? Eu não sei se a Laura já tinha falado, mas é um pouco a proposta, né, da produção inicial, né, de obras de curta duração. Diga, Helena. Não, é que eu também tenho uma formação em arte-terapia e eu já trabalhei um livro chamado Super Empty, que é exatamente a questão de um super-herói imaginário que não tem, ele tem um oco por dentro. Então, o superpoder dele é exatamente criar dentro desse vazio. É muito interessante. Se vocês quiserem, pode acessar Super Empty. Isso é o poder do potencial. O potencial é isso. É aquilo que não existe, aquilo que você não utilizou dentro daquilo que você tem ali, às vezes, de desafio, mas tu superar.
Uhum. levantando aquela situação. Então, assim, muitas ideias tem. E já vou fazer um alerta assim, cuidado que a gente começa também a conceitualizar demais, né? E daí trazer uma série de coisas que vão nos afastar do visual, E eu gosto né? de conseguir, olha só, conseguir passar a sensação do vazio. Uhum. A sensação libertária, assim, e bem abstrata do que seria nada. Então, assim, ó, vamos ver um primeiro, já vamos começar vendo um primeiro filme que tem 2 minutos e meio e que resolve do seu jeito essa história. Não sei se melhor ou pior, né? Mas vamos ver como é que esse criador, então, resolveu. O Ed já deixou aberto, eu acho. Acho que já está na tela. Eu acho que está fora do slide, já aberto para passar. Aí. É isso? A gente apaga a luz? Podemos. Não está passando. Volta aqui, como é que eu faço para falar? Precisa que ele venha. Sim. Será que tem que diminuir a apresentação? Tá vindo aí? Eu diminui ela aqui. Mas esse aqui realmente não é o meu para mirar. Tá vindo aí. Aconteceu. Só tem que passar Tá. A gente vai ver, se chama Black Hole, tá? O nome do curta-metragem. Tá, se eu não me engano, é 2007 ou 2008. Não. Sim, eu não liguei ainda. Apresentação não. Só me diminuir ela ali embaixo. Ó, aí. Fechei tudo, foi de raiva. Entendi, só um tantinho. Tem uma manha. Falhas técnicas aqui. Aqui, ó. Que é aqui no duplicar, ó. Não for no duplicar. Cadê o coisa aqui? Quando você terminar de jogar, eu volto. Não, mas celular eu não vou te chamar. Olha aí. Eu sempre for aqui. Trancou? Foi. Não, é só um piripaque. Faz parte. Ai. No mundo, vocês vão ver muita coisa dessa. Ainda mais que você não está mexendo com câmera, você vai gambiarra sempre, né? Uma coisa que eu faria.
Ok. Então, gente, 2 minutos e 40, se eu não me engano, né, se consegue contar uma história, né, que pega uma mesma ideia do que a gente estava falando, e consegue transformar isso, né, de uma maneira muito visual, né? Consegue pensar isso que a gente tem a tendência de levar para uma coisa abstrata, né? E a gente fica teorizando sobre o vazio existencial e consegue direcionar isso para uma imagem mesmo, né? Essa ideia aí, né, do buraco negro que pode atravessar. E uma outra coisa que eu acho incrível, né? Não tem nenhum diálogo. Não precisa. Posso me meter um pouquinho? Sim. O teatro tem muito a ver com o cinema, né? Sim. No teatro a gente diz que o texto é um pretexto, na verdade. Porque se não é a gente dar vida ao personagem, dar forma a esse personagem, né? É só o texto. Não que a gente vai desprezar o texto, né? Depois vamos falar um pouco de diálogos, que são bem importantes aí. Mas a gente pode ver que quando uma ideia é capturada, né? E a gente trabalha em cima dela, né? Não nasce, esse filme não nasce da ideia do sonho, né? Eu tive a ideia de um sonho de um buraco negro que a gente bota a mão, né? Existe toda uma estrutura narrativa, né, sobre o qual possivelmente o criador se debruçou aí, né, na escolha desses elementos visuais, né? Vamos falar aqui, tem lá também personagem, né? De maneira muito simples, esse filme, já a escolha do que ele faz. É um cara que faz cópia. Fica apertando o botão para fazer xerox, né? Ou seja, não precisa fazer um tratado, ele não precisa dizer que a vida dele é uma merda, né? Que ele está de saco cheio, que o trabalho é repetitivo, enfadonho, né? A gente vê ele apertando nessa copiadora, exatamente. Então, é as escolhas de tudo isso que vão poder fazer a nossa ideia chegar lá em algo que realmente, né, consiga ser uma história atrativa para a gente. Tá? Vamos seguir lá, então, Laura, não sei se tem como voltar. Perguntas? Colocações? Não ia ser muito chato. Mas seja. Aliás, porque ser chato, vamos falar, é uma coisa importante para pegar essa ideia e fazer dela alguma coisa interessante. Eu fiz muitas fotos de estilo e percebi que muitos diretores se perdiam numa narrativa tão extensa para contar alguma coisa. O personagem estava arrumando, pegando o passaporte, arrumando a mala, entrando num carro e estava no aeroporto para viajar. Ele não precisa mostrar um pouquinho de cada coisa disso para dar para a gente entender o que está acontecendo. Eu acho que isso aí tem que tomar cuidado para não se estender muito e perder tempo no que realmente vai mostrar. Aí, vamos chegar lá, né? Não subestimar o público, né? Isso. Eu não... Gente, o espectador é sensível e é inteligente, né? Seja da forma possível, que estudando teoria do cinema ou estudando a própria existência, né? As pessoas têm capacidade de se relacionar com o filme se ele estiver aberto e abrir esses espaços para o espectador, né? Para o espectador. Então, vamos falar disso mais adiante também, mas vamos já aproveitando, né? Não subestimar. Não tenho que contar tudo, gente. Eu não tenho... Aliás,
esse livrinho que está circulando aí, né, que fala bastante da narração, fala de como é importante o que falta. Né? Para a narração é importante também o esquecimento, gente. O pedaço que falta. O que tu escolheu para estar ali e o que tu tirou. Exatamente isso, Luiz. Não precisa botar tudo. Quem bota tudo é a informação. Né? A internet cheia de... que está tudo ali. Não falta nada. Está tudo. Né? Tu vai lá, pergunta para a inteligência artificial, ela te rastreia todos os bancos inimagináveis e te dá uma resposta. A narração não está falando desta ordem. Né? Ficou fácil, nós somos do tempo da Barça. E, inclusive, gente, porque faz mais sentido, porque nós somos seres, né, incompletos, falíveis, né? Então faz mais lógica que as narrativas falem disso do que algo totalmente completo, né, totalitário, e que se explique no seu todo, né? Não dê margem, não dê espaço, né, para a imaginação. Muito bem. Então, é disso aí. Vamos tentar voltar ali. Tá? Então, beleza. Essas percepções que eu disse que eu acho que é mais importante do que... Vamos ver onde é que estávamos. Estava depois do Black Hole lá. Mais um... A próxima. Aí. Tá? Vamos avançando. Que daí tem uma outra coisa aí que é uma diferença que às vezes parece óbvia, mas não é, né? Ter ideia não é ser criativo. Criatividade é um outro tipo de operação, gente, que exige, como a gente estava falando, um trabalho em cima, para criar uma materialidade em cima dessa ideia. Então, às vezes a gente pensa que só ter ideias é ser criativo, mas não. A gente vai precisar aí, né? Até botei essa frase: a criatividade nos leva a materializar os cenários da nossa imaginação, do mundo das ideias. A execução dessas ideias é o que chamamos de criatividade. Então, toda ideia é válida, né? Mas a gente precisa uma execução em cima dela para ela chegar a algum lugar realmente efetivo. Desenvolver a ideia de uma forma original. E daí, essa frase é uma frase que eu digo, seja na minha trajetória de literatura, de dança, de teatro, de jornalismo, né? Pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Parece simples, mas é o que faz a diferença, gente. Pode tudo, não pode qualquer coisa, não pode de qualquer jeito, gente. Não pode qualquer história. Quer dizer, poder pode, né? Mas não nos interessa aqui, isso que eu quero trazer. Pode tudo e a gente vê, né? Aliás, a gente vê muito, né? Aliás, ontem ainda estava lendo antes da aula as últimas informações, que a média de roteiros inscritos nos Estados Unidos por ano é de 35 mil registrados, fora os que não são registrados. Vocês veem quantos são filmados, então vocês imaginam o que tem de história ruim, né? Ou desinteressante aí sendo gerada, né? E eu não tenho problema em dizer isso, gente. Eu acho uma crise, inclusive no cinema gaúcho, né, de histórias mesmo. E eu já briguei muito com isso. Inclusive nessas produções da RBS, em que se gastava um tempão ajustando a câmera e posicionando a luz, e daí os atores tinham 10 minutos para fazer a cena, porque o cronograma da diária era, né, previsto, tem custo, então assim, não interessa que eles atuassem para contar bem a história. Interessava o enquadramento perfeito, a iluminação, e eu não estou tirando isso, ainda mais com o Luiz aqui, né? Mas tudo isso é importante, mas se a gente não dá tempo para a história acontecer, gente, ela vira um exercício formal. Vive simplesmente
um fazer estético para mostrar como é bacana, né? Aliás, a gente vai ver um dos livros que eu mais gosto, não sei quem já transitou aqui, Story, né, do Robert McKee, e ele diz lá dessa crise, né, também, vai falar também dessa crise das histórias, da narração, e ele diz, daí a gente assiste um monte de coisa, gente, e a gente sai da sala de cinema e diz lá, a fotografia era bonita. Porque é o que restou, gente. A gente se relacionar. Não sei se quer ir para lá, se já foi. Né? Ou hoje, como o Álvaro me relatava, a trilha era bacana. A gente está falando de cinema, né, gente? Então, eu acho que isso traduz um pouco aí. Né? E é o que mais me interessa, como eu digo aqui, nesse nosso encontro, é fomentar, né, que a gente consiga ir. Pode passar, Laura. Atrás, correr um pouco atrás disso aí. Né? Daí eu botei algumas coisas aqui que eu julgo que possa nos ajudar. Né? Primeiro é exercitar com regularidade. A gente viu ali, né, que a criatividade precisa de execução. Então, não adianta, eu escrevi a minha ideia do roteiro. Né? A gente precisa escrever, reescrever, né? Fugir da autocensura, que é a segunda que eu digo, tudo que eu escrevo é uma bosta. Né? Não, isso aqui não... Para a gente poder ter regularidade, a gente tem que fugir disso e se permitir. Porque vai estar no meio disso, e depois a gente vai falar do brainstorm, que é uma das técnicas aí de criação, e a gente tem que deixar vir, né? Não ter medo do erro e do fracasso. A gente vive também numa sociedade, né, que o tempo todo a gente é exigido a dar certo. E no território da imaginação e da criação, a gente tem que se permitir fracassar. E, aliás, eu acho que a história maior é dos fracassos, se a gente for ver. Até dos que deram muito certo, se vocês forem ler as biografias, a maior parte é de fracasso. Então, o que vale é a insistência e a perseverança. Também acho importante se perguntar de por que não. Né? Pegar essa ideia, experimentar, inverter, virar do avesso, esticar, tirar uns pedaços, lidar com ela mesmo, né? Para além do que talvez eu fosse. Tinha um criador que não é de cinema, é de dança, mas também agora fez o Jorge Alencar de Salvador, fez o longa-metragem, e ele deu um curso uma vez em Porto Alegre que se chamava sobre honestidade na criação. Ele queria saber o que faz a gente ter criações efetivamente honestas com a gente mesmo. E um dos exercícios que ele dizia, qual é a coisa que tu mais queria criar agora? Qual é a tua ideia? Daí ele trabalhava, daí o segundo ponto. Agora, o que é que tu não faria? De jeito nenhum. Ele disse, aí talvez esteja as melhores respostas do teu processo de criação. Porque quando vem o que a gente faria, já vem às vezes até meio no automático. Né? E já vem uma série de modelos e de estereótipos. Coisas lógicas. Né? Então, assim, ele disse, se permita perguntar, não é que tenha que fazer. Né? No caso lá na dança, né? Não precisa dançar ragatanga, né? Mas cogitar a possibilidade, de vez de fazer um balé, fazer uma ragatanga, o que é que te perturba? Que corpo é esse que tu está falando? Que narrativa é essa de dança que parece não interessar? E daí isso pode fomentar questões muito mais consistentes do que a gente trabalhar sempre no nosso modo operante. E aqui uma ressalva, não quer dizer que a gente tem que esquecer nosso modus operandi e as questões que nos são valiosas, pessoais, né? Manter-se curioso, curiosa, curioso. Sim. Gente, isso é fundamental. Ter interesse em conhecer, que daí já emenda aqui horizonte de conhecimento e pesquisa, ter interesse, né? Ter muito interesse
em descobrir, em entender, em ver outras referências. Estamos falando de cinema, mas não só de cinema, né? E por último, que eu acho que é o que daí eu queria chegar aqui, que é muito feliz, partilhar e trocar. Né? Eu que tenho 2 blocos de experiências criativas, que é teatro, cinema e dança, que são criações sempre coletivas, né? E a literatura, que é extremamente solitária, né? Via de regra. Então, é muito bacana um projeto como esse, onde a gente pode ter aqui uma rede de partilhas e trocas, para a gente não ficar com essas angústias só com a gente, né? E poder aprender com os outros, com os acertos e com os erros, que também é outra coisa que eu acho que é vital. Vamos para o outro, eu não sei que horas está programado o intervalo. Se tem intervalo, só para eu me controlar aqui. Hã? Quer passar e depois a gente faz? Pode ser? Bota o próximo, deixa eu ver aí. Tá, vou só terminar esse aqui e a gente pode fazer. Bom, mas aí a gente vai estar, então, tá, peguei minha ideia, vou trabalhar em cima dela, vou seguir algumas dicas, vou me dedicar, esse tá pronto? Cheguei na boa ideia? Ainda tem 2 coisas que a gente tem que se perguntar, né? Para que público eu pretendo, né, direcionar essa ideia? Pode ser, via de regra, para o público em geral. Normalmente até pode ser, mas ele normalmente não nos ajuda a chegar em alguma coisa realmente interessante e importante para a nossa ideia. Porque fica tão genérico, né? O que interessa para todo mundo, muitas vezes não interessa para ninguém. Então, identificar, por mais que seja para todo o público, entender que eu estou pegando um problema que tem a ver com esse público. Vamos supor, o público do litoral, né? Então, por mais que seja aberto, quando eu começo a pensar, né, para quem eu estou direcionando, e pode ser a mesma coisa que a gente falou, se fosse fazer o filme para a gurizada, né, jovem, ou se fosse fazer para o público 60 a mais. Não exclui os outros, mas ele nos dá uma moldura, né, e às vezes pode ser a chave exatamente para isso. E a outra coisa que eu ia colocar é a viabilidade. Infelizmente, a gente precisa, né? Tem ideias que não vão caber em 3 minutos. Não adianta espremer, né? Não adianta virar do avesso, não adianta. Tem ideias que não vão se resolver com um orçamento, com baixo orçamento. Né? Não adianta escrever a história, reescrever, adaptar o Homem-Aranha para a emancipação, né? E criar a cena dele escalando com as suas teias os arranha-céus da emancipação, né? Não temos, né? Ou temos que gastar muito por computação gráfica, ou temos que criar, né, uma cenografia toda especial. Então, a gente precisa de alguma forma, né? Não que isso tenha que ser um alter ego lá nos incomodando, mas em algum momento a gente tem que pensar se essa ideia é factível. É possível da gente fazer nesse momento com os recursos que a gente tem, seja financeiros, ou seja de equipamento, ou seja de pessoas mesmo, né? Porque se eu quiser fazer uma cena da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, com 200 soldados, né, tem que pensar se isso é factível aqui ou não, né? Então, essas coisas eu acho que são coisas preliminares que eu queria colocar aí, que eu acho que independente das coisas técnicas, elas nos direcionam, eu acho, para chegar aí nessa nossa busca pela a história que realmente possa dar um bom filme. Vamos fazer um intervalinho, então? Tá. Gente, aqui tem os filmes, quem quiser folhar, já tinha alguns folhando aí, depois eu comento, tá? Que eu vou falando. Hã? Ele comprou uma prainha, resolveu pescar ali,
nos botos. Ficar na fila do filho. De dar um abraço, Ah. fazer. Oh, meu amor. Ah, que bom. Que bom. Mas tu tá morando aqui. Tô morando em Torres. Ah, E, tô há 18 anos em Torres. O curso é sobre a cidade. Que Eu bárbaro. fiz um veículo meio de comunicação. Sim. Pra, né, uma Tu hora... de Torres, que tava querendo parar lá em casa. Eu queria parar na tua casa. Sabe o que meu marido fez? Pagou um hotel Tu é da no Dia das literatura? Mães. Ai, coisa boa. Eu vi na apresentação, mas eu não consegui enxergar pela transmissão quem era quem. Tá fazendo aonde? E aí ele disse assim, Na URGS? Quem é que te orienta? É o Leonardo Nunes. Mas eu já fechei com a minha colega ali, mas diz pra ela, diz pra ela, da próxima vez tu vai lá com ele queria Foi finalista do Jabuti agora. Sim.